E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova que estreou na Netflix chamada Imperfeitos, que vai ser sobre a história de 4 pessoas que tiveram seu DNA modificado e a partir disso eles vão ter características que vão ser bem interessantes. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de dar um like no vídeo e curtir o canal para não perder nada. Tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. E a premissa é bem básica, a gente tem 4 jovens que têm o seu DNA modificado e a partir disso eles vão ter características que vão ser bem peculiares. Por exemplo, uma delas é capaz de fazer com que os outros se sintam atraídos por ela. Uma outra personagem vai ter super audição e uma voz também super potente, um outro vai se transformar em alguma coisa e mais outros personagens vão aparecendo ali. O que tem de legal e o que tem de não tão legal nessa série? E no primeiro episódio são apresentados 6 personagens e todos eles têm um quê assim meio clichê na sua construção. Vamos a eles. A gente tem um personagem que é um cientista maluco, que é o cara que fez essa engenharia genética para modificar o DNA dos outros personagens, e ele é bem aquele estilo fanfarrão de cientista que vai debochar, ele tenta fazer um pouco engraçado assim, mas é um personagem que vai ser aquele que não tem ética e que acabou prejudicando essas pessoas, pelo menos nesse início de história. A gente vai ter uma outra cientista que trabalhava com esse cara, que é a personagem ética, que faz as coisas do jeito correto, que vai tentar ajudar esses 4 jovens. Até nisso a gente vai ter uma divisão dos personagens, 3 homens, 3 mulheres. Os 4 jovens, por sua vez, a gente vai ter o Juan, que é um personagem que de início os outros perguntam, tu era aquele que era pequenininho e coisa e tal, então ele cresceu e ganhou confiança e ele vai ter a partir da sua mutação algo que vai ser o mais diferente ali no início, e aí foi que talvez me incomodou bastante porque é a parte que foge da ciência, então poderia ter sido feito uma série assim focado nessas modificações genéticas com aprimoramentos, mas que não fugisse tanto da realidade atual. E esse é o personagem que foge bastante. A gente vai ter a menina mais nerd que eu falei pra vocês, que curte biologia e que vai ter essa questão da atração das outras pessoas por ela, e uma outra rebelde, roqueira, obviamente, que canta e vai ter a sua super audição diferenciada, assim como a sua voz. Então a rebelde, por exemplo, tinha que ser a roqueira, a meio nerd tinha que ser a bióloga que vai estudar genética. Então nesse sentido a criação dos personagens é bem clichê também. Mas isso atrapalha a história como um todo? Não atrapalha. O roteiro ele vai conseguindo linkar essas coisas assim de um jeito que a gente não presta tanta atenção nesses pequenos detalhes. Mas a série em si também como um todo, ela não chega a ser surpreendente. Várias das coisas que acontecem ali eu já tinha assistido em outras séries, em outros filmes. E quando vocês assistirem, vocês vão ver essas referências vão estar bem claras. Esse primeiro episódio ele fica centrado justamente nessa apresentação dos personagens e mostrando o problema deles em não ter mais o seu remédio para controlar os seus genes, a sua mutação genética. E a partir disso vai se manifestando esses poderes, entre aspas, ou essas características que faz com que eles sejam especiais ou diferentes das outras pessoas, ou que eles sejam imperfeitos. Mas o que você quer saber é se vale a pena assistir. Eu, como um todo, eu achei o primeiro episódio, essas minhas primeiras impressões, como algo razoável entre uma nota 6 e 7, ou seja, não é ruim, mas também não é maravilhosamente bom, mas serve como diversão, tá? Eu não fiquei muito empolgado com a série, mas também não me decepcionou tanto. Ela é focada num público mais jovem, um público adolescente, isso também fica perceptível pela escolha dos atores, pela escolha de roupas, ambientações. Vai mais ou menos nesse sentido assim de um público mais adolescente, que eu creio vai curtir bastante a história. Com um público mais adulto é que talvez não funcione tanto. O que não tem a ver necessariamente com a idade dos personagens, porque tem séries como Stranger Things, por exemplo, que a gente curte e os personagens são crianças, adolescentes ali. Então não é por causa da idade, é por causa da forma com que a história é contada, por causa dos seus clichês e do roteiro. Mas dê uma conferida ali para ver se vocês vão curtir a história, se vocês vão querer acompanhar. As minhas primeiras impressões são essas, é razoável para bom, assim, não ótimo, mas longe de ser ruim. A produção funcionou direitinho, muito bem ambientada. Também tem uma coisa que eu achei
bem interessante, que ela tem uma vibe, assim, umas características que são muito parecidas com os seriados da Inglaterra, apesar dela ter sido feita nos Estados Unidos, e ela vai ter 10 episódios. Caso você já tenha assistido algum deles, escreva aqui embaixo quais são as suas primeiras impressões, dê a sua opinião aqui pra gente. Um abraço e até o próximo vídeo.